Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do FortuneCast. Bom, passamos um tempo sem fazer episódios, mas pessoal, muita coisa acontecendo e a gente não deixa de sempre estar aqui, né, no YouTube, tendo conteúdos maravilhosos para vocês. E a gente está no episódio 3 dessa terceira temporada, 3 anos já do Fortune. E claro, a gente sempre recebe, né, convidados especiais, empreendedores e pessoas que têm empresas que mudam realmente a realidade todos os dias de diversos empresários e pessoas. Hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, que é parceira, né, da gente já faz uns anos, e também é dona de uma empresa que a gente realmente gosta de paixão. A gente faz também o gerenciamento, né, dessa empresa nas redes sociais e temos essa parceria também há bastante tempo. Milena, seja bem-vinda ao nosso podcast, viu? Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? A gente tentou várias vezes e o tempo não deixou, né? Espero que a gente consiga hoje conversar bastante sobre empreendedorismo, mas também sobre energia solar, que é meu ramo, né? Então, perfeito. Vamos embora. Maravilha. Milene é engenheira, né, Milena? Sócia da SM. Quantos anos a empresa tem, Milena? Só pra gente já, o pessoal conhecer um pouquinho. Vamos lá. Isso, eu sou engenheira eletricista, Vitor. De formação na UFCG, né, Universidade Federal de Campina Grande. E a SM, ela foi fundada em 2017, né? Mais precisamente, tudo começou em março de 2017, quando um amigo meu, dentista, inclusive, eu tinha acabado de formar, ele falou, não tem ninguém aqui na região trabalhando com energia solar, Milene, por que tu não começa? Aí eu saí de lá nesse dia, caramba, realmente, vamos tentar, né? Aí chamei Yasmin, que é engenheira eletricista também, minha sócia, tá junto aí nessa trajetória toda da nossa empresa. E é isso, né? E 8 anos de história, 8 anos de estrada. E no começo, quando vocês iniciaram, foi em que cidade mais ou menos? Em Serra Branca? Isso, né? Para quem não nos conhece, nossa empresa ela começou na cidade de Serra Branca, realmente. A gente não tinha escritório nem tinha carro, viu? É uma história de superação. Aquelas fotos que tu mandou pra gente, né? Umas fotos bem antigas, que a galera quiser ver lá nos stories. Tem lá nos stories, do Instagram da empresa, né? Isso mesmo, assim, foi uma luta, porque fomos praticamente pioneiras aqui na região. Quando a gente começou lá em 2017, ninguém ainda tinha sistema de energia solar instalado na região. Tava começando, né? Tava começando a engatinhar, tudo muito novo. Aí eu, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Mas com muita paciência, muito profissionalismo, né? A gente foi conseguindo quebrar as barreiras, né? Muitas barreiras, o pessoal não acreditava, isso é mentira, isso não existe. Não tem condições, isso não vai ter economia, né? Até que veio o primeiro e disse assim, eu vou apostar nisso porque vai valer a pena. Deu certo, né? Nosso primeiro cliente, inclusive, é uma história. Chegamos a te mandar essa foto, né, no caso. Lá. E nós estivemos lá recente. Depois eu vou até mandar essa história para ti. Porque esse nosso primeiro cliente, ele já tem hoje quase 4 projetos ao longo desse tempo, né? A gente instalou a usina dele, me lembro como se fosse hoje, em dezembro de 2017. E desse caminho, né, de lá para cá, nós já instalamos mais 4 sistemas para ele na fazenda. É uma história bem interessante. Ele é um físico, é professor aposentado da Universidade Estadual da Paraíba e já tinha noção, né, da energia solar e eu quero, e tá até hoje lá funcionando e a gente tem uma relação de família com ele, graças a Deus. Perfeito. E aí, assim, através desse cliente foi surgindo outros e aí a galera foi acreditando. Isso, porque esse mercado de energia solar é um mercado novo, né, e tinha que ter alguém, né? Que o pessoal é muito assim, se fulano fizer, que eu faço, né? Tem aquele vamos testar pra ver, Vamos testar pra ver. E aí, depois de Genival, o seu Genival, nosso cliente, lá de São João do Cariri, vieram vários outros. E aí foi quando nosso trabalho começou realmente a desenvolver mais, a evoluir mais. E aos poucos nós fomos conseguindo mudar a mentalidade das pessoas, mostrar que aquilo ali funcionava. Enfrentamos muito preconceito também, isso é um ponto importante para se falar, porque 2 mulheres num setor completamente machista, né? O setor da engenharia em si é um setor que a maioria são homens, já tinha tudo isso. E, meu Deus, tinha gente que olhava pra gente e falava, vocês, 2 meninas, trabalhando com energia solar, isso vai dar certo. Então a gente enfrentou muito disso. E assim, quando a gente fala até de energia solar, a gente fala sobre economia, né? Isso. E aí, assim, as pessoas muitas vezes... Eu tô aqui como um leigo, tá, pessoal? Não, tô representando a maioria das pessoas que chegam no escritório de vocês, né? Perguntando, faz várias perguntas.
Mas assim, o ponto crucial, né? Quando o cliente ele chega lá, né? Principalmente na empresa de vocês, eu acredito que ele tem várias perguntas, muitas dúvidas. Tem. Mas essa questão da economia realmente tem algo significativo? Como é feito? Como essa apresentação que vocês até fazem para o próprio cliente? Né? Não, com certeza a economia que o sistema da energia solar traz, ela é nítida, né? Em alguns casos a economia chega a 90% do valor da conta de energia. E quando o cliente ele nos procura para pedir um orçamento, né, ele já vai. A primeira pergunta que ele faz é: eu vou ficar pagando quanto? Porque realmente é uma grande dúvida. As pessoas às vezes têm a mentalidade de que coloquei energia solar, não vou mais pagar conta de energia. E não é bem assim, né? Tem muita situação, Vitor, na energia solar que precisa ser muito bem esclarecida para que o cliente depois ele não diga assim: mas você não me avisou. Né? Então, muitas pessoas chegam realmente no nosso escritório, ligam e dizem assim: Milene, eu vou zerar a minha conta. Eu digo: não, você não vai zerar, você vai ficar pagando uma taxa. Mas quanto é essa taxa? E essa taxa vai variar de pessoa para pessoa, né? Cada casa tem um consumo, cada comércio tem um consumo, então essa taxa ela não é única para todo mundo. Então, por isso a importância de um orçamento bem feito e bem explicado para que não reste dúvidas, entende? E tipo assim, eu acho que todo projeto de você é personalizado, né? Correto. Tipo assim, né? O cliente chega aí, em termos para CNPJ, empresas, né? O consumo deve ser muito maior do que uma residência. Então tem que estar bem, enfim, vocês têm que estar antenados para explicar até o próprio cliente, para até não frustrar ele. Né? Isso, correto. A gente tem que ter todo um cuidado quando apresenta. E eu vou bater nessa tecla, né? Eu já vi muitas outras empresas que apresentam o orçamento de uma maneira muito... Como é que eu posso usar o termo? Eu vou usar o termo grosseiro, né? Muitas vezes manda só um texto ali no WhatsApp. Tu quer um projeto de 1.000 kW? Pronto, vão ser X placas, vai ser esse inversor aqui. E não fala mais nada. E o cliente não tem noção da quantidade de detalhes que existem por trás daquilo ali, que precisam ser realmente levados em consideração. E aí a nossa empresa, ela adota realmente o orçamento de cada cliente é personalizado. Então, se, Vitor, tu chega para mim e fala: Milene, eu estou gastando R$1.000 de energia todo mês. Eu vou ter que olhar a tua situação, eu vou ter que entender por que é que tu gasta R$1.000 de energia todo mês. Eu vou ter que procurar saber se tu não pretende gastar mais energia para que aquele projeto seja dimensionado realmente de acordo com a tua necessidade. Isso precisa ser analisado, Até né? para não frustrar o cliente, porque Pra muitas vezes o cara diz: eu ia economizar, Tem que ter muito cuidado. Uma pergunta que a gente sempre costuma fazer, né? O pessoal manda a conta de energia, porque para fazer orçamento nós precisamos realmente ver a conta de energia do cliente. Aí fala assim: Milene, eu quero um projeto, a conta tá aí. Aí peraí, deixa eu te perguntar. Tu vai instalar mais alguma coisa na tua casa? Seja sincero. Porque se eu colocar um projeto do jeito que tá na tua conta aqui, daqui a um ano, se tu colocar um exemplo, se tu botar mais um ar-condicionado na tua casa, esse projeto já vai ser ineficiente. Então já pensa um pouquinho a longo prazo, porque a energia solar a gente tem que pensar lá na frente. Isso. Tem que pensar a longo prazo. Né? Se eu for atender o teu consumo agora, daqui a um ano, 2, aquilo ali já vai estar ineficiente. Não é assim, hoje em dia, né, nós somos... Nós sabemos que hoje em dia, todo dia está surgindo uma tecnologia que exige mais de energia elétrica. Né? As pessoas hoje, muita gente procura energia solar, Vitor, eu acho interessante esse comportamento da população. Muitas pessoas procuram e dizem assim, além de querer ter economia, quer poder viver mais confortavelmente. Isso implica o quê? Ter um ar-condicionado em casa, poder usar um fogão elétrico, não viver no escuro, né? Que eu tenho muitos clientes que chegam para mim, eu chego à noite, às vezes, para fazer uma visita, e falo: tá vendo isso aqui tudo no escuro? É porque se não apagar, a conta de luz vem lá em cima. Meu Deus do céu. Então, muitas vezes, digamos que 70% dos casos nos procuram também para buscar, além da economia, buscar ter mais conforto. E ainda tem aquele caso também de escolher a empresa certa também, até para fazer esses projetos, né? Que até a gente conversando ontem, né? Isso. Aí tu usou um termo que eu achei muito interessante, né? Tipo assim, às vezes o cliente... você mexe com energia solar? Não, eu trabalho com energia solar. Né? A gente tem esse dizer assim, tu mexe, né, com energia solar? Não mexo. Eu trabalho com energia solar. Mexer é uma coisa, trabalhar é outra, né? Então, hoje em dia, Vitor... A seriedade da gente passar, principalmente, né, cara? Correto. Hoje em dia, infelizmente, assim como vários outros setores, né, do mercado, a energia solar está um pouco banalizada.
Eu, como engenheiro eletricista, eu me preocupo muito com isso, porque, caramba, você está fazendo uma... Por mais que seja pequeno, você está fazendo uma usina para gerar energia. É geração que vai ter na tua casa. Uma placa mal escolhida pode pegar fogo. É uma coisa muito complexa, né? Assim, eu acho que tudo tem... Desde o projeto, né? Assim, na minha concepção, eu acredito que seja algo muito delicado, né? É, porque o pessoal tem a visão de dizer assim, é muito fácil, instalar energia solar é muito fácil. Ah, gente, realmente é. A instalação é prática, mas a questão é, para chegar na fase da instalação, houve todo um planejamento antes. Né? E eu tô cansada, a gente tá cansado de prestar consultoria para pessoas que, infelizmente, tiveram o azar de escolher empresas que não planejaram. Né? Quando você vai fazer uma instalação, você tem que conhecer o local da instalação, você tem que ver se o telhado cabe, se suporta o peso das placas, como é que está a instalação elétrica do cliente. Tudo isso tem que ser analisado. E, infelizmente, o que eu vejo hoje são... aventureiros, podia ser até... Aventureiros, realmente, que vamos aproveitar para surfar essa onda aqui. Tá dando grana, certo, né? Tá dando dinheiro, vamos aproveitar. E aí, onde tá? Não tá fazendo por amor, tá fazendo pelo dinheiro. Né? Isso é o mais perigoso. É um perigoso porque a pessoa que não faz por amor, ela não tem medo de preocupação de correr riscos, né? Faz de todo jeito. Justamente. Mas que todo mercado é assim, pô. Se você for ver todo o mercado, né, que tem uma ascensão, né, ali de crescimento, as pessoas, elas muitas vezes deixam até as profissões, muitas vezes formações para surfar na onda. Justamente, a gente vê muito isso. E eu me deparo, às vezes, com situações assim, que eu fico olhando e falo, meu Jesus, é sério isso? Essa pessoa não se preparou para trabalhar com energia solar. Eu não critico concorrência. Concorrência tem que existir, concorrência é saudável, desde que seja a concorrência certa, que trabalhe da forma certa. Eu, andando em algumas cidades, né, e vendo algumas instalações, teve um local que, caramba, a fiação elétrica foi colocada dentro de encanação de água. O cara comprou o cano, comprou o cano de água, cano de esgoto, e a fiação da telha até chegar no investidor do cliente passou por dentro desse cano. Gente, caramba, loucura. E eu me pergunto o que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa que faz isso. Há o risco de... Claro, risco de incêndio. Risco de incêndio. Tubulação de água não é tubulação de energia. Então a gente vê muito isso. A gente vê, vou usar o termo, né, gambiarras, que o exemplo, né, o caso menos grave foi esse que eu citei agora, mas a gente vê muito certas adaptações em telhados, né? O pessoal vendo o projeto, não vai medir o telhado, então não vai caber, faz uma adaptação, fica horrível. Faz um puxadinho ali, um negócio. Fica horrível. Horrível, caramba, né? Existe uma página, não sei se eu posso citar aqui, Vitor, uma página no Instagram. Pode sim, pode ficar à vontade. Chamada Solar da Depressão. Solar da Depressão. Se você acessar essa página, o que você vai ver de coisa mal feita no setor solar dá tristeza. Caramba. Muita coisa mal instalada, gambiarra. Eu chamo muito de avião, né? O pessoal faz um avião em cima da casa e fica lá aquela estrutura. Então, assim, tem muita coisa bizarra que preocupa, né? Porque aqui no Brasil, as leis, as normas de segurança na parte de energia solar ainda são escassas. E até para fazer essa pergunta, né? São escassas. São bem rigorosas ou... Ainda são escassas. As normas de segurança, hoje é uma necessidade. Eu, como engenheiro eletricista, eu posso falar isso com propriedade. O nosso CREA, né? Deveria atuar mais junto disso daí. Devia atuar melhor na fiscalização dos sistemas de energia solar. Porque... CREA, Corpo de Bombeiros. Lá, eu estava assistindo um podcast semana passada do Canal Solar e o rapaz estava falando o seguinte, lá nos Estados Unidos, ele trabalha nos Estados Unidos com energia solar, e lá o sistema para poder entrar em operação é tanto critério, são vários critérios de segurança, vários, porque lá existe a prática das casas terem que ter seguro. Sim, sim. Né? Então, para que a casa isso fique... Tudo. Acho que culturalmente... Tudo seguro, é dessa forma, justamente. Então, o sistema tem que ser rigorosamente instalado de acordo com as normas, porque senão a casa perde o seguro. Essa prática não existe aqui. Chega o dono até para pagar multa. Assim. Isso, lá acontece isso. Aqui no Brasil não existe. Então, é uma preocupação. Porque a gente até discutiu isso ontem, energia solar não é o agora. Eu digo muito isso para os nossos clientes. Não é agora, gente. Não é agora o momento que você está assinando um contrato, não. É o que vai vir depois. Tu está fazendo um investimento para durar 25 anos.
Se isso for feito de todo jeito, não vai dar 2 anos, vão começar as dores de cabeça. Nossa trajetória, né, nesse setor solar, nesses anos todos, eu te digo que eu me sinto assim confiante e certa quando eu digo essa marca aqui presta, essa não presta. Porque a gente já trabalhou com muitas marcas, então a gente hoje consegue discernir o que é bom e o que não é. Né? Surgem marcas de módulos no mercado, as placas, né? Que a gente chama módulo, placa fotovoltaica, painel fotovoltaico. Que é aqueles materiais que vocês... A placa, né? Que vai ficar em cima da telha. Né? Não, o principal é o inversor. É o inversor. É o inversor, é o que vai converter energia, certo? Os módulos vão captar energia, vão captar irradiação solar, certo? E eu estava vendo que tem muitos módulos baratos no mercado. E é um barato que daqui a alguns anos... daqui a alguns anos o que vai ter de problema nas casas das pessoas não vai ser brincadeira. Por quê? Até eu, não tinha conhecimento de uma informação. Nós estávamos em São Paulo, ano passado, na Intersolar, a maior feira de energia solar da América Latina. E conversando com um dos fabricantes dos módulos, e eu dizendo assim, mas esse teu módulo, essa tua placa é muito cara. A placa tal é mais barata. Aí ele chamou assim no canto e fez, faz o seguinte, baixa os dados dessas placas. Pega os dados desse painel, pega os dados desse daqui. E olha em cada um quantas certificações internacionais cada módulo tem. Juro, assim, não tenho problema em dizer isso, que eu nunca tinha analisado por esse lado. E quando eu baixei as informações, módulos mais baratos tinham 2, 3 certificados internacionais e módulos mais caros tinham 10, 12, 20 certificados internacionais. E assim, tem uma pergunta, pode ser até ser leiga, mas o que difere, assim, tipo, ter 3 certificados, 10 certificados, para até o pessoal entender? É a quantidade de testes que aquela placa passa. À medida que ela vai passando em testes, ela vai ganhando certificações. Sim. Certo? Então ela vai mostrando que ela é melhor que ela é boa, justamente. Então, quanto mais certificação um módulo, uma placa solar tem, mais garantido aquilo ali vai ser. E quando eu vi isso, quando eu vi essa diferença, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai estar o setor daqui a 10 anos? Porque se a placa só tem 3 certificados, está lá no telhado, e eles estão prometendo que vai chegar no 25º ano de funcionamento, com 80% da capacidade, quem garante? Quem garante, Se tem 3 certificações, sendo que outras 10 tem... Quem garante? Então, assim, é muito preocupante. O cliente, ele não olha isso. E essa é uma preocupação da SM hoje, né? Tem uma diferença no mercado, de um modo geral, preço e valor. Isso era outra pergunta que eu ia fazer. Tipo, muitas vezes a pessoa escolhe por preço. E não se atenta que muitas vezes vai pagar até mais caro. Mais caro depois. Que é a questão do pós-venda também, que eu quero que até tu a gente vai chegar lá sobre isso. A gente vai chegar lá. Isso tem uma diferença muito grande de preço e valor. E a gente bate muito nessa tecla. Né? De chegar ao ponto de apresentar 3, 4, 5 orçamentos para o mesmo cliente, para eu dizer assim, peraí, deixa eu fazer tu conhecer a coisa. Eu mando lá 3 orçamentos para ele e eu mostro, tá vendo esse aqui, bem baratinho? Isso aqui é assim, assim, assado. Isso aqui pode dar problema em pouco tempo. Esse aqui mais caro, tá vendo? É porque essas placas aqui tem tantas certificações. Esse inversor aqui tem um índice de problema menor. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em conta. E aí você vai ver que com energia solar, escolher pelo preço, você pode pagar um preço muito alto depois. Muito maior. E a gente já vê isso acontecer. Né? A nossa empresa, como eu te falei no início, ela presta consultoria. E nós já vimos muito. Hoje em dia a gente chama de órfãos da energia solar. São aqueles clientes que ficaram satisfeitos porque pagaram um preço baixo pelo sistema. Mas anos depois, quando precisaram do mínimo de ajuda da empresa ou de informação, não tiveram acesso a essa informação. Ou seja, o pós-venda não existe. Aconteceu. Acho não que o cara existe. Nem falou que existia isso, né? Inclusive, eu recebi feedback de alguns clientes sobre essa questão de suporte. Né? Um cliente chegou para mim e falou assim, Milene, fulano veio aqui na minha casa, me ofereceu um sistema, eu achei muito barato. E aí eu perguntei, e se der problema, como é que você vai me ajudar a resolver? E o cara desconversou. E o cliente chegou para mim e disse assim, quando ele não me respondeu o que eu perguntei, então eu já descartei. Tava barato, tava, mas o cara não soube me responder se desse um problema como ele ia me ajudar, então não serve, né? Não dá certo assim. E assim, tem uma pergunta também interessante, né?
Hoje, como é que tu vê o mercado até brasileiro? Tu citou os Estados Unidos, né? Que tem toda essa regularização, né? E eu acredito também que... Todo esse cuidado. E eu acredito que, por conta disso, existem empresas sérias, né? Não tem uma empresa... Nenhuma empresa vai entrar num mercado desse, né? E como é que tu vê hoje o Brasil, né? Tipo assim, eu até pesquisei aqui, né? E trouxe aqui uma ideia, né? A energia solar tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, mas ainda está longe de suprir toda a demanda do país. Tá longe mesmo. Saiu hoje uma informação, a ANEEL publicou no Instagram, depois outros Instagrams que eu sigo, Canal Solar e tal, publicaram, né? Que no Brasil hoje, quem tem energia solar, né? São 3,4 milhões de residências e comércios e indústrias que têm energia solar no Brasil. E olhando de modo geral, a população hoje é 211 milhões de habitantes. Desses 211 milhões de habitantes, vamos supor que 150 milhões têm acesso à energia elétrica. Ou seja, nem 5%, né? Não é nem 5%, né? Então, no Brasil, o setor da energia solar é um setor em expansão, certo? Está em expansão realmente, porém, no meu ponto de vista, uma expansão um pouco desordenada. Justamente pela falta de critérios, pela falta de conhecimento, de treinamento, que nem todo mundo procura isso, né? Ou seja, as pessoas elas não investem em energia solar por não saberem que... Não investem por não saber dos benefícios. Não investem muitas vezes por achar que é caro, né? Isso é um mito, na verdade. Que acha que é caro, que não, é só para rico. É só para quem tem dinheiro, é caro demais, é isso, é aquilo, meu Deus do céu, não é. Então hoje eu digo, mais pessoas não investem porque não têm conhecimento. E eu uso o termo investir porque a energia solar é um investimento. Sim. A gente compara muito a energia solar com a compra de um carro. O carro é uma utilidade. Indiscutível isso daí. Mas um carro não é um investimento. Querendo ou não, você compra por um valor, se for para... E um sistema de energia solar, ele hoje, dependendo, ele é mais barato do que um carro seminovo. Porque carro novo, a gente sabe, tá um absurdo, né? Mas hoje, um investimento em energia solar tá mais barato que você comprar um carro 2010 seminovo. E a energia solar, por que ela se trata como um investimento? Porque a longo prazo, ela não vai te dar a despesa que um carro te dá. Para você ter um veículo, você tem que pagar emplacamento, você tem que pagar um seguro, você tem que levar para manutenção, para revisão. Então, tu tem ali sempre uma série de coisas. Uma despesa. Ah, Milene, mas a energia solar não dá nenhuma despesa? Vai ter a despesa da manutenção. Mas é uma vez no ano. Não vamos comparar com um carro. Então, assim... E em comparação também com a energia, né? E energia elétrica. Sempre... A energia elétrica... Nós que temos energia elétrica nas nossas casas, nós somos tidos como clientes cativos. Clientes cativos são aqueles que serão eternamente vinculados, subordinados à distribuidora de energia. Hoje em dia, dificilmente alguém vive sem energia. Certo? Então, a energia a gente considera que é um aluguel para o resto da vida. Fora que é um aluguel que todo ano... Tem um aumento. Aumenta. Significativo. Aumenta. Né? Eu me recordo quando eu comecei a estudar engenharia elétrica, a tarifa, o quilowatt-hora, custava 45 centavos. O quilowatt-hora hoje é quase 80 centavos aqui na Paraíba. Tem regiões, tem estados do Brasil que é mais de R$1. E tu também nessa questão do ICMS? Também ou não? Tem nada a ver, tipo, a questão de imposto. Por exemplo... Também, né? Eu tava até falando, né, que, por exemplo, a gente tá morando hoje no Pernambuco, né? E lá tem uma taxa assim, gigante. Teve um período de bandeira vermelha, né? Isso. Que foi, acho que no finalzinho ali de dezembro. Acho que foi. Novembro para dezembro. Novembro para dezembro. E assim, teve um aumento significativo, pô. Assim, absurdo, cara. Correto. Ninguém aguenta, né? Só que, na verdade, também, quando chega final de ano, na nossa conta de energia, a iluminação pública, se vocês observarem, a iluminação pública ela aumenta também no final do ano, por conta da iluminação natalina, né? Então, até isso encarece. Aí, isso também afeta até a questão privada, tipo, eu tenho que pagar também, porque é um imposto, né? Tem. Quando a gente bota energia solar, que eu falei no início aqui da nossa conversa, a gente fica pagando uma taxa, certo? Essa taxa hoje, ela é composta pelo fio B, ou a famosa taxação do sol, né? Que as pessoas falavam muito, ainda falam. ICMS e iluminação pública. E para o pessoal entender o que seria taxação do sol. Boa. Essa taxação do sol tirou o juízo de muita gente pela falta de interpretação mesmo. A taxação do sol nada mais é do que o pagamento pelo uso da rede. Porque muitas pessoas vou pagar pelo sol, né? Não é.
como é isso? Vitor gera sua energia, certo? E gera na sua casa e precisa e quer também que essa energia seja compensada lá no teu sítio. Tu concorda que vai ter um transporte de energia da tua casa para o sítio? Sim. Então tu tá usando o fio da distribuidora. Tu tá usando o fio, vou usar aqui Energisa. Tu tá usando o fio da Energisa. Então você paga para usar esse fio. Então o pagamento do transporte é a famosa taxação do sol. Sabe? Que hoje, assim, diante de todo o cenário que o setor tá vivendo, pior que a taxação do sol, pior do que pagar o uso da rede, é pagar ICMS. Isso. Aí eu posso dizer que ICMS é uma taxação do sol. Você tá pagando. Porque, cara, a gente tem clientes que pagavam 5 mil reais de conta de energia. E a taxa desses clientes hoje tá vindo R$1.000. Nossa, Milena, ainda vem R$1.000. Tá, primeiro ponto, vinha 5 mil. Então, tá vindo 1.000. Então, você já tá economizando 4 mil por mês. Agora, bora entender o que é esses R$1.000. E aí, quando a gente olha o que é os R$1.000, R$400 é a taxa da Energisa, é o uso do fio, e R$600 é o ICMS. Caramba, velho. Ou seja, o ICMS é extremamente agressivo. E, infelizmente, nosso estado aqui da Paraíba é um dos poucos estados no Brasil que está cobrando ICMS de quem produz energia. E é uma luta do nosso setor, porque se eu produzo energia, eu não estou fazendo um processo de venda. Eu não estou vendendo, eu estou fazendo uma troca. Eu jogo na rede da distribuidora e depois ela me devolve. Mas ela me devolve em energia também. Ela não me devolve em dinheiro. Então, por que eu vou pagar ICMS disso? E aí, uma notícia quente, né? Lá no Goiás, no estado do Goiás, o Tribunal de Justiça, ele julgou inconstitucional essa cobrança de ICMS. Apesar de ter sido uma vitória local, lá em Goiás, certo? Mas a gente está tentando trazer essa discussão aqui para o estado da Paraíba. Porque é absurdo. Não é fato gerador. Se não é fato gerador lá em Goiás, também não é fato gerador de ICMS na Paraíba. Em qualquer estado. Não né? é em nenhum estado, entende? Então isso é absurdo. E sexta-feira agora, depois desse anúncio do TJ, tal, e sexta-feira, o governo do estado lá de Goiás, ele foi intimado a devolver todo o valor que os clientes que têm energia solar no estado de Goiás, devolver esse imposto para os clientes. Porque é inconstitucional, é indevido, não é fato gerador. Você não está vendendo sua energia solar, você está trocando. Isso é muito impactante. Para você ter noção, a taxação do sol, a famosa taxação do sol, não está sendo tão agressiva quanto está sendo o ICMS. É uma luta, não é uma luta. E assim, até também reforçando, né? As pessoas se antenarem, né? Eu acho, buscar informação. Porque, tipo assim, não tem como você saber de uma coisa se você não conhece. Com certeza. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, né, em relação à questão do mercado de energia solar, a maioria das pessoas não conhece, pô. É por isso que se elas conhecessem de verdade o quanto elas vão economizar, né? Por exemplo, eu moro hoje, né, num condomínio que tem energia solar, né? E eu vejo o quanto isso é impactante no preço. Então, se eu fosse morar em outro, cara, eu ia saber quanto, porque eu tenho 2 ar-condicionados. E aí eu uso um dia todo, pô, no escritório, né? Porque é muito calor, apartamento. E se eu fosse pagar energia elétrica, cara, seria um absurdo, cara. Um absurdo. Então eu vejo que a diferença é gritante, muito mesmo, quando você usa energia solar. Então, mas por quê? Porque você conhece, né? Então, a gente tá sempre ali, né? Com vocês vendo e tal, a gente vê... Já vai vendo a importância, né? Correto, justamente. Então, falta o conhecimento das pessoas. O conhecimento. Até essa questão que a gente estava tratando, né? De ICMS, de taxa e tal, isso também faz parte do conhecimento que o cliente ele precisa ter. Sabe? Ele assim, eu fico abismada porque, independente de ter energia solar ou não, muitas pessoas não sabem sequer interpretar o que tem ali na conta de luz. Perfeito. Tem uma pergunta Falta de conhecimento. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Pergunta. Que me fizeram, né? E vou fazer para ti. Né, sobre a questão do horário, né, que o governo federal estava falando para gerar energia solar, que seria das 7 da noite às 5 da manhã. Como assim? Vai gerar energia lunar não. Porque horário né, nesse horário não tem sol. Conseguiu entender a pergunta? Consegui. Né? Isso... Me explica aí. Cara, isso foi um rolo tão grande no setor.
Inclusive, é outra luta do nosso setor, né? Aqui na Paraíba, essa moda ainda não chegou. Né? Isso está mais lá em Minas Gerais, essas regiões que tem mais energia solar. O que é que está acontecendo? É um termo chamado inversão de fluxo. A distribuidora está alegando, algumas distribuidoras de energia no Brasil alegam que a rede delas já está, digamos assim, estagnada, já não suporta mais a conexão de nenhuma usina. Então é como se tu tivesse que usar energia solar só de noite, produzir só de noite, porque durante o dia a distribuidora alega que a rede dela não suporta mais isso daí. Aí essa questão de inversão de fluxo, que para mim não existe, para muitas pessoas do setor que têm conhecimento, isso não existe, minha gente. Tudo que é inventado para poder barrar algo que dá certo. Né? Existe muito isso. Isso foi criado... Foi criado esse termo, mas existe hoje muitos projetos lá em Minas e estão sendo barrados. Né? É o que a gente chama de solicitação de acesso. O cliente manda o projeto para a distribuidora para que a distribuidora aprove. Só que ao invés de ela dar um parecer positivo, ela vai lá e reprova, dizendo que a rede dela não tem capacidade para suportar mais uma usina solar. Então, à medida que... Isso é preocupante, porque assim, à medida que a energia solar cresce no Brasil, cresce a necessidade de investimento em infraestrutura elétrica. E o nosso país, ele está deficiente em relação a isso. Isso tem outra pergunta também, como é que tu vê também essa questão elétrica, né? Por exemplo, teve... Assim, lógico que não foi... Até a Neoenergia emitiu uma nota lá no Pernambuco que teve um apagão, né? Que afetou 11 cidades, pô. Então foi algo... E, assim, não sei se isso afeta em relação à questão hoje do mercado, desse mercado, né? Como é que tu vê hoje essa questão de hidrelétricas enfim, como é que tá, né, toda essa estrutura, se eles têm estrutura para receber tantas essas pessoas que já estão começando a investir em energia solar, né? A estrutura elétrica, ela está precisando de uma remodelada, né? O governo federal já abriu algumas consultas para fazer mudanças no setor elétrico, principalmente em relação a tarifas e tudo mais. Esses apagões que acontecem, a princípio, como eu não soube desse apagão tal, que aconteceu lá no Pernambuco, eu não vou saber dizer o que pode ter causado isso, mas já ocorreu apagões a nível de Brasil que disseram que isso aconteceu por conta das usinas eólicas e solares, porque são fontes não despacháveis. Vamos lá. Tem fonte de energia despachável e fonte não despachável. Despachável é a hidrelétrica, é uma termoelétrica, são aquelas fontes que estão sempre ali. E a não despachável é a solar, a eólica. Tu só vai ter energia quando tiver vento, só vai ter energia quando tiver sol. Só que eles alegaram o quê? Muitos apagões eles estão alegando que é porque a rede está saturada, por questões de muita energia sendo produzida e eles não têm como dar vazão a essa energia. Não tem como dar vazão. Esse problema no Pernambuco eu não sei realmente o que é que pode ter ocasionado, mas teve um apagão maior a nível de Brasil, que o pessoal disse assim, isso aconteceu por causa de eólica e por causa de solar. E gerou um zuzuzum danado, né, no país. Mas assim, nós estamos precisando realmente agir na questão da transição energética. E eólica e solar, nessas fontes de energias renováveis, elas têm um papel muito importante para ajudar nessa transição energética. Porque hidrelétrica é importante? Termoelétrica é importante? Eita, menino, termoelétrica é importante? Fazer o quê? É quem salva a gente quando as hidrelétricas estão no período de escassez. Eu até busquei aqui a notícia pra gente até passar uma informação correta, né? Tá. Até olhar aqui. Apagão afeta Caruaru e outros 10 municípios do Agreste, né? Certo. E aí... a interrupção, né, de fornecimento de energia elétrica causou um apagão em Caruaru em 10 municípios. De acordo com a Eletrobras, a queda de energia ocorreu por conta do desligamento do setor de alta tensão da subestação de Itacaimbó, no Agreste. Problema na subestação. Aí são problemas técnicos, realmente, que são inaceitáveis, né? Não sei se você sabe, quando isso acontece, acho que tu me falou que foi quase 4 horas, né, para voltar? Foi 4 horas para voltar. Quando isso acontece, a distribuidora ela tem um prazo para restabelecer a energia. Se ela não restabelecer, ela vai pagar uma multa para o cliente. Né? Então, o setor elétrico ele tem que ser completamente confiável para que esse tipo de situação não aconteça. Tu imagina um hospital, né, um centro cirúrgico, o dono de uma sorveteria ficar 4 horas sem energia. E outra coisa, eu vou até mais além. Até falei ontem, né, que a gente presta serviço para uma empresa que eles são especializados em ataques cibernéticos. Que aí, tipo assim, tem várias empresas que utilizam isso, é muito sério. E aí é uma coisa também que falta muitos empresários saberem dessa informação. Porque, tipo, hoje em dia, seus dados eles estão em risco. Com certeza. Totalmente. Por exemplo, você tem um banco de dados que você tem dados
bancários dos teus clientes. Sim. E aí tu hospeda isso no sistema, porque ninguém mais coloca em agenda. Já coloca, foi o tempo. Foi o tempo, você coloca dentro do sistema. E aí, cara, se você, né, clica em um link ou até uma pessoa mal intencionada, hackers, entram no teu sistema, eles roubam tudo isso e eles pedem resgate por esse valor. Isso é muito sério, cara. Já aconteceu já em um hospital em Caruaru, que os caras pediram resgate por esses dados, ou seja, os médicos já tinham dado laudos para esses pacientes, só que eles não tinham apresentado para os pacientes ainda. E aí os bandidos foram lá, pegaram esses dados e estavam cobrando um valor absurdo, velho, por esses dados. E assim, você corre o risco deles nem devolver. Você pagar e nem devolver. E aí onde entra o apagão? Porque, tipo, as horas que passam é o tempo que eles usam para entrar em um sistema. Porque tá sem proteção. Sem proteção nenhuma, cara. Parado. Então vê a loucura, né, de hoje, a importância da gente da ter energia. Né? E dentro desse contexto, também assistindo um podcast, e o cara trazendo o relato, né, da importância dos sistemas de armazenamento de energia, o sistema com bateria, para situações como essa. Tem outra pergunta também. Diz. Se o sistema ele só funciona com energia ou se tem algum sistema que eu posso, né, ter quando não tem energia elétrica. Pergunta excelente, que também muitos clientes fazem. E às vezes até ligam na hora que faltou energia e falam assim, Milene, minha casa tá sem energia. Tá faltando energia na rua, na cidade? Tá, eu falei, não, então você também vai ficar sem energia. Tem 2 tipos de sistema de energia solar, on-grid e off-grid, certo? No on-grid, o sistema é conectado à rede da distribuidora. Ele depende da rede, ele usa a rede como uma referência para ele funcionar. Então, se faltar energia, o teu sistema, por questão de segurança, ele vai desligar. Até porque se ele não desligar, ele pode energizar essa rede e causar acidentes. Então, ele desliga. Por outro lado, vem o sistema off-grid, que aí você é independente da distribuidora da energia. Você vai ter o banco de baterias, toda a sua casa, o comércio, enfim, vai funcionar baseado naquilo ali. Claro, ainda é uma aplicação muito cara, mas já tem pessoas hoje, né, já tem clientes residenciais, principalmente, que quiseram. Eu tenho um caso de uma cliente que quis ter uma bateria na casa dela. Eu falei, não, mas por que a senhora quer bateria? Eu tenho que estar pronta. Questão de segurança. Né? Questão de segurança. Se faltar energia por mais de 8 horas e eu ficar sem minha geladeira, eu vou perder comida. E o sistema de câmera da casa vai ficar sem funcionar. E ela tem razão. Faz todo sentido, né? Ela tem razão. Então ela investiu nisso daí. Ela já tinha um sistema on-grid. E aí a gente tornou o sistema dela híbrido. Que ele funciona on-grid e ele funciona off-grid. Tem como intercalar? E sistemas híbridos, tem sim. Você fica com os 2 sistemas. Afeta no valor ou é a mesma coisa? Afeta no valor, porque a bateria ela é mais cara. Certo? Ela é uma bateria... Hoje a bateria é lítio. Tem várias outras tecnologias de bateria, mas a lítio é a mais comumente utilizada. Vai durar aí uns 16 a 18 anos. Certo? Mas ela é mais cara. Então, a cliente já tinha as placas, já tinha um inversor tradicional, já funcionava como um grid. Nós fomos lá, fizemos a instalação de um híbrido, no caso um inversor híbrido, com um banquinho de bateria. E esse banco de bateria foi ligado em cargas que a gente chamou cargas prioritárias da casa. Exemplo, a gente está aqui num estúdio, né? Então, se faltar energia aqui, vai interromper a gravação. Sim. Mas aí, se tu tem a iluminação do estúdio, as tomadas do estúdio como uma carga prioritária, numa falta de energia, o estúdio continua funcionando. Isso é muito interessante. Muito. E bateria já foi mais caro. O preço das baterias, ao longo dos tempos, dos 2 últimos anos, caíram mais de 40%. Estão caindo mais. Isso por conta da disseminação dos carros elétricos. Né? À medida que o carro elétrico, a quantidade de vendas de carros elétricos, popular, né? Justamente, então a demanda por bateria vai aumentando e aí isso é bom porque vai cair mais o valor para a aquisição de baterias nas residências. E aí, falando sobre essa questão até da importação, e até outra pergunta, isso afeta até na questão, a maioria dos equipamentos são comprados fora do Brasil. Isso. Até citou, né? China, Estados Unidos, Israel. Então, ou seja, o dólar ele é o grande... vilão. O vilão ou o decisor, né? Dos valores aqui do É. Brasil. Como é que vocês analisam até, tipo, esse... Porque tá sempre pesquisando, né? Tem que estar. A gente tem que estar de olho no dólar, realmente, né? Tudo hoje no setor solar, a maioria das coisas é importadas. Um fato interessante, até comentei contigo, aqui no Brasil, o que é fabricado no Brasil é mais caro do que o que vem de fora. Sim. Né? Os commodities é assim, arroz, tudo é desse jeito. É, desse jeito, né? A gente manda mais barato para fora e compra mais caro aqui dentro. Com solar não é diferente.
Desde o ano passado, a gente sentiu, Vitor, uma redução significativa no valor dos sistemas, sabe? Sistemas de 1.000 kW, que há 2 anos atrás custavam 35 mil reais, né? Hoje, com 35 mil reais, você coloca um sistema de 2.000 kW, então baixou muito, sabe? A bateria baixou muito, o sistema baixou muito, só que a gente tem que ficar de olho já. Dólar subiu, vai ter uma subidazinha aqui. É inevitável. Dólar baixou, top. Vou pegar um material num preço, num custo-benefício excelente. Então, a gente que trabalha com energia solar, a gente tem que entender de tudo um pouco, inclusive acompanhar o mercado. Outra coisa importante que tem relação com o custo dos sistemas é a análise de viabilidade financeira. São muitos parâmetros que, infelizmente, muitas empresas acabam esquecendo de explicar para os clientes. É o retorno. O retorno. É o retorno do investimento. Como é que funciona o retorno? É o que a gente chama de payback simples, taxa interna de retorno, valor presente líquido. São variáveis econômicas que mostram a atratividade daquele investimento em energia solar. E olha que interessante. Mesmo hoje, tendo a taxação do sol, tendo a cobrança de ICMS, com dólar, né, sobe e desce, mesmo dessa forma, o retorno médio de um sistema de energia solar, o payback que a gente chama, é no máximo 3, 4 anos. Para um sistema que vai durar 25 anos. Então, tu investe um valor X hoje, daqui 3 anos, se tu não tiver energia solar, é esse valor que tu vai acabar pagando para a Energisa, para a distribuidora, para a Neoenergia. É isso que a gente sempre fala para o cliente. Quando o cliente pega o orçamento assim e fala, Ave Maria, mas esse valor é muito alto. É mais alto por quê? Vamos ver a longo prazo. Né? O brasileiro ele não olha o retorno do investimento a longo prazo. O brasileiro ele só sabe analisar aqui o resultado imediato. Mas a energia solar não é imediato. Vai durar 25 anos, daqui 3, 4 anos tu tira o retorno e vai passar aí 20, 22 anos tendo economia, pagando só uma taxa. E outra pergunta também, que acho que é muito interessante, que todo cliente faz. Por exemplo, a questão do... Qual o tempo, por exemplo? Eu quero energia solar. Qual o tempo que demora para vocês iniciarem? Tipo, qual vocês querem um projeto? Entendeu? Ir na residência ou na empresa do cliente e começar a instalar. Em quanto tempo eu consigo ter já meu sistema funcionando? Show. É uma pergunta muito interessante que a gente também faz questão de deixar claro para os clientes. Por quê? Não é do dia para a noite. Certo. E eu vou usar o termo crítica. Eu critico muito quem diz assim, instala amanhã tuas placas. Tá. Instala realmente. Só que do que adianta instalar as placas amanhã, se tu tem que mandar um projeto para a distribuidora, para poder a distribuidora aprovar esse projeto. Ou seja, eles têm que aprovar primeiro para ver se é viável. Então, o que é que a gente aborda, né? Cara, não é do dia para a noite. Peraí, vamos entender. Ah, mas a empresa X disse que me entrega amanhã. Tu tá botando no teu orçamento que o prazo máximo é 60 dias, que a gente bota o prazo máximo de 60 dias. Sim, eu estou colocando que o prazo máximo é 60 dias. Sabe por quê? Eu fechei contigo agora, Vitor. Vitor, peraí, então, vamos mandar o teu projeto para a distribuidora. Quando a distribuidora aprovar, é que a gente vai comprar teu material. É que a gente vai instalar o teu material. Eu vou lá, instalo o teu sistema, tu fechou comigo, eu instalo amanhã. E se a distribuidora não aprovar? Aí tem uma... Isso pode acontecer. Acontece. E se não aprovar, tu vai ter que tirar as placas de lá e procurar outro lugar. Olha o prejuízo. Isso acontece? Acontece. Já virá acontecer, isso acontece. Tem que ter muito cuidado, porque a própria Energisa, ela pode atrasar esse tempo de projeto. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que tu tem uma casa e eu mandei um projeto de energia solar para tua casa, só que na análise a distribuidora de energia percebeu que o transformador que atende a rua, atende todas as casas da rua, não vai suportar aquele teu sistema. Ela vai barrar? Não. Ela vai aprovar, mas vai aprovar com obra. O que é que significa isso? Eles vão fazer algum tipo de melhoria ou reforço na rede. E o prazo para que essa melhoria ou reforço na rede seja feito é de 120 a 180 dias. Ou seja, 4, 5 meses. Vamos botar 5 meses. Certo? Adiantou tu tirar o dinheirinho do bolso, comprar as placas agora, para esperar 4, 5 meses a Energisa ainda ligar o teu sistema? Lógico que não. Por isso que eu falo pro cliente, uma coisa de cada vez. Aprova o projeto. O projeto está aprovado? Beleza, vamos partir agora para a instalação. Terminou de instalar, vamos solicitar uma vistoria na distribuidora. A distribuidora tem 5 dias, é um prazo regulado. Ela tem 5 dias para fazer a vistoria do sistema e autorizar a ligação. Não havendo empecilhos, no máximo em 30, 45 dias está tudo funcionando. Mas se houver esse empecilho, né, essa trava nesse projeto,
5, 6 meses. A gente pega casos do cliente, mas fulano passou aqui, disse que faz mais barato e amanhã tá instalado. Eu fiz, eu quero saber se vai ligar. Não vai ligar. Ou seja, tem toda uma questão assim que Processo. é importante, processo, né? Os processos são importantes. E até outra coisa também, Milene, em relação até ao suporte, né? Eu queria que tu falasse também, eu acho muito importante tu ressaltar isso, porque eu acho que é até uma diferença de vocês, né? Assim, de dar esse suporte pro cliente, de explicar, é uma consultoria mesmo. É uma consultoria, é uma venda consultiva. Exatamente. Então, tipo, vocês vendem o produto, mas vocês estão explicando o que ele está comprando. É uma venda consultiva. Isso é muito importante. E ter propriedade, a gente sabe o que está falando. Uhum. Né? Hoje a minha gerente, Ionique, ela não é da área, mas ela já tem uma bagagem, né? Ionique é gerente comercial, ela é formada em gestão comercial, mas ela já tem uma bagagem de conhecimento que ela consegue explicar muitas vezes tão bem quanto eu. E é necessário ter esse conhecimento. É uma venda consultiva, realmente. É diferente. A gente trata muito sobre essa questão. A energia solar não é tudo igual. Sim. Não é. A questão do pós-venda, a gente sempre bate na tecla. Pós-venda é fundamental quando você faz um projeto de energia solar. Porque não adianta instalar e na hora que tu precisar resolver uma bronca, a empresa não resolver para você. Não adianta. Hoje diariamente a gente sempre tem alguma coisa para resolver, algum cadastro para resolver na Energisa, alguma dúvida para tirar do cliente. Então, assim, hoje nós temos mais de 400 clientes, né? E a gente tem um setor de suporte na SM, suporte exclusivo da gente. É um funcionário só para monitorar as nossas usinas, para entrar em contato com o cliente. Claro, não somos perfeitos, aqui e acolá a gente erra, demora um pouquinho a atender, mas a gente tenta fazer o possível para não deixar ninguém sem resposta. Isso é importante. Então a gente está sempre ali junto do cliente. Porque precisa, a pessoa é leiga. Às vezes é até um erro, a Energisa passou lá, errou na leitura, a conta do cara veio alta. Se quem vendeu para ele, se a empresa que vendeu para ele não souber resolver, ele vai ser prejudicado. Acabou. Entendeu? A gente tá vendo muito isso acontecer. E assim, outra pergunta, na verdade, dúvida, e eu acredito que pra gente reforçar isso, eu sei que você já falou, mas pra gente reforçar, para as pessoas que energia solar não é para quem, tipo, é rico ou algo. Sim. Assim, eu acho que é importante porque para as pessoas entenderem, não, eu posso ter minha energia. E hoje tem várias formas, né? Tem. Eu acho interessante também tu explicar sobre isso. Esse ponto é muito importante, porque muita gente acha que só tem energia solar quem pode. Não é bem assim, né? Porque se tu pode pagar uma conta de energia todo mês naquela datazinha ali, tu pode pagar a parcela no financiamento. Então todo mundo pode ter energia solar. Existem N maneiras de financiar os projetos. E a nossa empresa, ela também presta essa consultoria para o cliente, porque a gente mostra para ele o que compensa e o que não compensa. Eu não consigo chegar para um cliente e oferecer para ele um financiamento com a taxa de juros de 2% ao mês. Eu levo também. Só que eu digo assim, olha, eu tenho essa linha de crédito, a taxa é X, eu tenho essa outra aqui, a taxa é Y. O ideal é que você escolha um financiamento que apresente uma taxa de juros baixa, que seja condizente com o que tu paga na conta de energia. Tem que observar tudo isso. Né? Hoje, a grande maioria dos projetos da SM são financiados pelo Banco do Nordeste. É o maior parceiro da gente em termos de financiamento de energia solar, porque a taxa de juros deles chega a 0,7% ao mês. É a menor taxa de juros do mercado. Aí tem gente que fala, mas é burocrático. Mas vai pedir isso, mas vai pedir aquilo. A gente tá aqui para ajudar. A gente tá aqui para te ajudar nessa burocracia. Dá todo o auxílio. Tem cliente nosso que não precisa ir no banco, não. A gente resolve. Isso é muito interessante, cara. Até, né, passa pra mim, eu vou passar pra você o que eu preciso. Ó, Vitor, eu vou precisar disso aqui, ó. Arruma essa documentação, entrega pra mim, que eu vou lá resolver. Vai consultar lá se tem crédito. Vou consultar como é que tá cadastro, vou verificar tudo bem certinho para que o cliente ele invista de maneira inteligente. Investimento, que seja qualquer que for, não é só energia solar, não. O investimento ele tem que ser feito de maneira inteligente. Então, mas eu peguei banco tal, a taxa de juros é 2% ao mês, só que a parcela ficou igual à conta. Tá ótimo. A gente também olha muito isso. Se a parcela ficar igual ou menor que a conta, tá perfeito. Agora, se ela puder ficar menor ainda, ótimo. A gente tem clientes, eu vou dar um exemplo, que paga R$5.000 de energia por mês
vai fazer um financiamento com a taxa de juro baixinha, vai pegar uma parcela de R$ 2.500 por mês. Pagava 5, a parcela vai ficar R$ 2.500. E os outros 2.500? Tu tá economizando. Tá economizando. Então, mesmo pagando o financiamento ali, tu já tá economizando. Faz toda a diferença. Eu tô citando um valor alto, né? Tô citando aqui R$ 5.000 e tal, mas... Isso é um exemplo até de uma empresa, né? De empresa, de empresa, mas vamos para uma residência. Né? A gente faz muito projeto residencial que o pessoal paga uma conta de luz de R$ 400, pega uma parcela no banco de 180. E aí? Tá economizando, né? E não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Agora, como eu falei, fazer de forma inteligente. Sim. Pensar nos detalhes. E aí a SM tá junto para poder pensar com o cliente e falar assim, isso aqui é melhor para você. Hoje de manhã mesmo eu estava apresentando orçamento para um cliente. Já é cliente, vai ser cliente outra vez, né? E eu levei para ele, sem brincadeira nenhuma, 8 orçamentos. 8 orçamentos. E de cada orçamento eu fui explicando para ele a diferença. Ó, esse aqui tá assim, esse aqui tá assado, esse aqui é melhor por causa disso e tal. E no fim eu disse, ó, no meu ponto de vista é melhor isso aqui para você. Concorda? E o cliente disse, concordo. Mas por que ele disse concordo? Porque eu levei 8 opções. Eu não levei só uma para fazer ele acreditar naquilo ali, não. Levei 8 e juntos a gente foi pensando. Então foi como a gente tratou, uma venda consultiva. E é um processo onde a gente mostra e consegue provar para o cliente o quanto é viável ele ter o projeto dele. Sim. E ter o suporte, porque justamente a questão da empresa é o que diz, né? Empresa séria, empresa que está no mercado há muitos anos. Isso está muito impactando, o que eu acompanho muito, Helena, é você estar vocês estão muito em feiras, né? Em eventos. E aí eu até queria que tu falasse um pouco, né? Até dessas novidades, né? Tu esteve em uma, né? Recente, num evento. A gente busca muito se especializar, sabe? Então, tanto a gente busca eventos do lado do empreendedorismo mesmo, né? Que foi o último que a gente participou. Mas vocês foram para outro de São Paulo, eu acho que foi? Todos os anos, na verdade, né, nós vamos para a Intersolar, que é a feira, né? A maior feira de energia solar da América Latina. E é onde a gente fica a par de todas as novidades, é onde a gente consegue conversar com fabricantes, com fornecedores, estreitar os laços, porque isso é muito importante. Porque para eu te dar um pós-venda, eu tenho que ter um laço mais estreito ali com quem está me vendendo lá, que é o fornecedor. Consequentemente, com o fabricante também. Então, essas feiras, esses eventos, eles são extremamente importantes. Todo ano a gente está lá, e não só feira, mas também cursos que a gente procura fazer. Né? Hoje podemos dizer que, em termos de conhecimento, nós somos completas. E conhecimento é poder. Sim. Entende? Então, se a nossa venda hoje ela é consultiva, é porque a gente tem conhecimento, tem propriedade daquilo que a gente está falando. Perfeito. Para fazer da forma honesta. Porque é que eu sempre falo, depois eu não quero que o cliente chegue para mim e fale assim, mas tu prometeu isso e foi aquilo. Não, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Perfeito. Menina, a gente ficaria horas aqui conversando. É muito bom. Muito bom. Isso a gente, acho que conseguiu tirar muitas dúvidas. Com certeza. Pra gente finalizar, eu queria que tu pontuasse, assim, coisas importantes, né? Tipo assim, se pudesse dar até 3 dicas para quem quer investir na energia solar, né? Buscar também a SM, né? Procura também, a gente. Ficar à vontade para vender seu peixe, né? Beleza. Então, assim, para as pessoas realmente, né, que vão assistir esse podcast, que tá carregado de informação. Tá. E quem não conseguiu sanar todas as dúvidas, né? Tem Fala com Instagram a gente. aí, também da SM, Energia Solar, tem Milênio também, que está sempre à disposição, que pode sanar todas as dúvidas. Mas vou deixar você à vontade para dar aí 3 opções, ou 4, 5, né? Dicas, né? Motivos Vamos para as lá. pessoas escolherem. E também vender um pouquinho aí o que a SM hoje, né, faz, né, por completo aí. Pronto. Vamos lá. Vou começar pelas dicas, né, Vitor? Porque é importante A primeira dica é o cliente buscar informações o máximo possível. Eu tô com orçamento X da empresa A, tô com orçamento da empresa B. Cara, bota lá na internet. Pega a marca da placa do teu orçamento com a empresa A, pega a marca do teu orçamento com a marca da placa do orçamento da empresa B, vai lá no Reclame Aqui, digita o nome da placa. Digita o nome do inversor. Olha o índice de problema que aquele equipamento tem. Eu sempre instruo os meus clientes a fazer isso. Eu dou o orçamento e digo assim, vai lá no Reclame Aqui e coloque lá. Bote lá o nome da marca, veja qual é a reputação. O Reclame Aqui, ele hoje serve realmente para dar embasamento para a gente sobre a compra de produtos. Se dá certo, se não dá, se tem muita gente tendo dor de cabeça. Então, ele serve como critério. E para a energia solar não é diferente.
Eu sempre falo. Então, pesquisa sobre as marcas, procura saber a procedência da empresa, procura saber se a empresa possui engenharia. Isso é muito importante. Engenharia própria. Certo? Procura saber se a empresa tem equipe de instalação própria. Se os funcionários têm treinamentos de trabalho em altura, treinamento de NR10 para trabalhar com serviços em eletricidade. Tem que procurar saber o que é que você está fazendo. Porque a gente sabe o que é que a gente vê muito. O pessoal negligencia. Muita gente pensa assim, o cliente nunca vai subir no telhado, então eu vou fazer de todo jeito. E a gente vê muita porcaria por aí. Muita. Isso dá desgosto. Porque é uma experiência ruim, né? Um feedback ruim pode botar a perder outras pessoas que trabalham melhor com aquilo ali, que trabalham bem, que trabalham direito. Sem dúvida. Né? Não é criticando a concorrência, mas é um apelo para que as pessoas procurem primeiro se profissionalizar. Não, sabe, fazer curso, fazer treinamento e ver como a coisa funciona. Então é muito importante que o cliente saiba escolher. E para escolher é importante que ele pesquise. E essa pesquisa vai desde a internet até consultar pessoas que fizeram projetos com aquela empresa ali. Né? Hoje nós temos mais de 400 clientes, né, na nossa base. E de projetos, no total, realizados, porque eu e Yasmin, nós somos engenheiras de outras 2 empresas do ramo da energia solar. A gente presta consultoria para eles. E somando tudo, nós temos mais de 1.500 projetos de energia solar. Então, é uma experiência muito grande. Então, a gente consegue dizer de cara se uma coisa vai dar certo ou se não vai dar. E, infelizmente, eu fico triste quando eu digo assim, isso está errado, isso não vai dar certo. E o cliente fala assim, mas fulano disse que vai dar certo também, então tá bom, tudo bem. Eu, meu Deus, não sabe o que está fazendo. Não sabe que aquilo ali tem uma relevância para o resto da vida dele. Então, assim, saibam escolher. Não dá para fazer aleatório. Energia solar é planejamento. Não se faz investimento sem planejar. Não se faz. Você não vai investir na bolsa de valores sem planejar. Isso. Vai jogar o dinheiro no lixo. Mesma coisa é energia solar. Não joga o dinheiro no lixo. Tá investindo, se não né? souber, ferrou. E a gente tem muitos casos de empresas que deram golpes. Infelizmente. Isso me deixa triste. Né? Então, assim, saber procurar empresas, perguntar como funciona o suporte é uma pergunta muito relevante. E já teve cliente que trouxe para mim esse feedback. Perguntei à empresa X como era o suporte, o cara desconversou. Cara, presta atenção nisso daí. Como é que tu vai ter assistência depois de instalado? Né? Energia solar que vai vir depois. E aí é isso, a nossa empresa... hoje nós temos escritório aqui em Monteiro. Isso, do lado da Caixa Econômica. Do lado da Caixa Econômica, justamente. Estamos na fase de... Em breve, se Deus quiser, vamos inaugurar um escritório também na cidade de Serra Branca, que é a nossa cidade sede, né, lá em Serra Branca. Só que hoje a gente atende toda a Paraíba e também o estado de Pernambuco. Né? A gente está aqui... Milene, mas não atende lá no estado do Piauí, do Maranhão? Não, e a gente sabe por quê. Se eu for para lá, como é que eu vou dar assistência ao meu cliente? Eu posso até instalar, mas como é que eu vou dar assistência depois? Eu não vou conseguir. Então é melhor não inventar. Né? Como eu estava falando para ti ontem, a gente tem que ter critério também. Se eu vejo ali que eu não vou conseguir dar o meu melhor, é melhor nem começar. Com certeza. Né? Então a gente atua hoje Paraíba, Pernambuco. E assim, sou engenheira eletricista, Yasmin é engenheira eletricista. Nossa equipe é própria, né? Os meninos estão com a gente nos nossos 8 anos, então praticamente a mesma equipe desde o começo. Né? Eles são, assim... Somos uma família, na verdade, né? Tudo ali caminha de maneira unida e é assim que tem que ser para que as coisas deem certo. Perfeito. Né? Então a nossa empresa hoje ela é bem completa. E hoje a cereja do bolo é a gente ter equipe própria de suporte. É a cereja do bolo. E isso é muito relevante, porque a gente vê realmente a necessidade que o mercado tem de ter pessoas que possam ajudá-las depois. Perfeito. Né? E para isso entra Vitor, né? Que é o nosso técnico de suporte. Um menino muito inteligente, muito educado, que está lá sempre pronto para atender as demandas dos nossos clientes. E reforçar também que a SM tem Instagram, né? Para quem quer consultar, a gente está sempre postando. Esse podcast também, a gente vai postar bastante cortes, bem, muita informação aqui. E se você gostou, né, desse episódio, né, reforça que deixe seu like, compartilhe também, né, esse episódio maravilhoso, onde a gente falou sobre energia solar, né, falamos também sobre a importância de você saber investir, né, em empresas sérias.
Então, tá a SM aqui, então pode entrar em contato pelo Instagram da SM Energia Solar, né? Tem o Instagram também de Milene. Então, você encontrando o Instagram da SM, você já consegue encontrar a Milene também, consegue. né? Consegue encontrar o WhatsApp também da empresa. Isso. Enfim, fica localizado em Monteiros, Serra Branca também. Então é isso, pessoal. Então procure sempre empresas sérias em tudo que a gente vai investir, né? Acho que em qualquer... Não só né? energia solar, mas todo investimento que a gente vai fazer tem que ser seletivo, né? Tem que ser. Lene, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez aí pela disponibilidade, né? Por ter vindo aqui no nosso podcast, trazer dúvidas, né? Dúvidas, enfim, informações. Acho que é um mercado que está crescendo muito e é muito importante a gente, né, passar conhecimento. É isso que a gente faz aqui no nosso podcast, né, no Fortune. A gente não só fala sobre empreendedorismo, a gente também fala sobre todos os assuntos que é de vital importância para empresas, né, para pessoas. Então, esse foi um episódio maravilhoso. Então, deixa teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal para a gente continuar aqui trazendo conteúdos maravilhosos. Lene, deixa você agradecer as pessoas aí, tá? Obrigada. Foi um prazer te receber mesmo. Prazer foi meu. Obrigada, né, pela atenção, pela oportunidade de estar aqui. É importante esse conhecimento, né? Querendo ou não, também sou empreendedora, né? Claro. E é uma trajetória, empreender realmente no Brasil é bem desafiador. E com energia solar mais ainda, que é um mercado novo, né? Então, fica o meu sincero agradecimento. Realmente, vai lá no nosso Instagram, visita a nossa página, vai ver nossos projetos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, né? A gente vai estar sempre pronto ali para te responder, para tirar tuas dúvidas, para fazer orçamento. Se quiser também, vai lá no escritório para a gente conversar, trocar uma ideia. É sempre um prazer, né? Tomar um cafezinho. É sempre um prazer, né? Receber pessoas, porque a missão maior, o propósito maior disso tudo é informar as pessoas. Perfeito. É isso. Perfeito. Obrigado. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.